Querido, abra sua Bíblia comigo, em Salmos, capítulo 4. Nessa noite, eu quero meditar com você nesse texto da Palavra de Deus, Salmo 4. O livro de Salmos é um livro que consegue atrair a atenção da maioria das pessoas que eu conheço. Muitas vezes, quando a gente está angustiado, muitas vezes, quando a gente está entristecido, quando estamos enfrentando problemas e dificuldades, quantas pessoas não abrem as suas Bíblias no livro de Salmos para buscar nele algum tipo de socorro, algum tipo de conforto, algum tipo de cuidado? Eu acho curioso, já mencionei aqui uma vez e volto a repetir, eu sempre visito as pessoas, mas quantas casas eu às vezes vou visitar e eu chego nelas e encontro na estante da casa uma Bíblia, e ela está sempre aberta, ou no Salmo 23, ou no Salmo 91, dependendo da situação que a casa estiver vivendo. Se a casa está vivendo um tempo de luta, de situação de aperto, o Salmo está aberto no Salmo 91, né? E tem aquele texto que diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Se a casa está vivendo um tempo legal, um tempo de tranquilidade, um tempo favorável, um tempo estável, a Bíblia está aberta no Salmo 23, que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não é? É muito comum, normalmente eu encontro isso na casa de pessoas que não são assim evangélicas, normalmente os amigos católicos, né? Evangélico nunca, eu não me lembro de ter visto a Bíblia aberta numa estante, num salmo desse, mas existe uma confiança, existe nas pessoas um desejo de buscar no livro de Salmos algum amparo emocional, espiritual para a sua vida. E hoje eu quero ler com você, meditar com você no Salmo 4. E do que é que o Salmo 4 ele trata? O Salmo 4 ele trata da angústia. Eu quero falar nessa noite que Deus é o nosso refúgio na angústia. Você já viveu angústia? Eu acho que a angústia é um mal socializado entre todos nós, irmãos. Todos nós já vivemos um tempo de angústia. Experimentamos a angústia mais do que a gente gostaria de experimentar. Angústia é um sentimento muito ruim, porque é alguma coisa que te aperta o peito, ou muitas vezes dá um nó na garganta, ou dá um frio horrível, um mal-estar na barriga da gente, e que a gente não consegue se livrar daquilo com facilidade. Quantas vezes a gente vai deitar, dormir às vezes, e o coração da gente está aflito, tomado de angústia, tomado de inquietação. Angústia é um mal que infelizmente tem estado presente na nossa vida e na nossa história, mas enquanto nós estivermos neste mundo, nós vamos experimentar essas coisas, mas também a palavra de Deus nos mostra neste salmo que é possível a gente superar a angústia, que é possível a gente viver um tempo melhor, apesar da gente muitas vezes experimentar a angústia. Então veja, o Salmo 4, ele começa dizendo o seguinte: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono.
porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Amém. Vamos orar, queridos, ainda sentados, feche seus olhos. Pai querido, nós apresentamos ao Senhor nesse momento, mais uma vez, o nosso coração. Nós saímos das nossas casas, viemos para este santuário para cultuar ao Senhor, para Te adorar com as nossas vozes, com a nossa presença, com o nosso ser, com o nosso espírito. Mas agora nós Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa falar conosco, falar ao nosso coração, tratar com cada um de nós, porque pode ser que alguns de nós aqui estejamos vivendo um tempo de angústia, de aflição, de aperto no coração, de nó na garganta. Pode ser, Senhor, que alguns de nós que aqui estamos nessa noite, estamos tendo uma visita indesejável que é a da angústia, mas que o Senhor nessa noite possa trazer para nós direção, conforto, orientação, a fim de que possamos vencer esses tempos que nos afligem o coração. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo a Tua bênção para o coração, a vida de cada pessoa que está aqui nesta hora. E nós repreendemos, ó Deus, toda ação do maligno, que tenta impedir essa palavra de chegar ao nosso coração. Repreendemos o espírito de incredulidade, repreendemos, ó Deus, esse espírito de religiosidade que fecha a nossa mente e rouba de nós a Tua palavra. Nós não aceitamos isso, é no nome de Jesus que oramos, amém. Preste atenção, queridos, para que nós possamos entender um pouco da história de Salmos. Cada salmo que Davi escreveu, ou que Asaf escreveu, ou que Jedutum escreveu na Bíblia, ele sempre vem cercado de um contexto. E qual é a realidade que está cercando a vida do rei Davi, quando ele escreve o Salmo de número 4? Preste atenção, do Salmo 3 ao Salmo 7. Alguns estudiosos dizem que Davi escreve estes salmos num momento de angústia muito grande. O que é que estava acontecendo na vida do salmista quando ele escreve estes salmos? Esses dois salmos, eles tratam de uma situação específica na vida de Davi. O Salmo 3, o Salmo 4, 5, 6 e o 7 foram escritos num período em que Absalão, o filho do rei Davi, dá um golpe de estado, persegue seu pai e ele quer matar Davi. Absalão, o filho de Davi, quer ser rei de Israel, e ele não faz isso da noite para o dia. A Bíblia diz que durante muito tempo ele foi cerceando, ele foi na verdade cativando o coração da nação, e de maneira que as pessoas foram sendo atraídas até ele. E quando se passou um tempo, aproximadamente 2 anos, Absalão, ele já tinha conseguido a confiança da nação, e então ele dá um golpe de estado em Israel, e ele assume o trono. A maioria do povo vai com ele, a nação inteira caminha com ele. Davi tem alguns poucos homens, Davi tinha de 10 a 20 mil homens que lhe eram fiéis, porque o resto da nação todinha seguia de maneira cega Absalão. Você pode imaginar, Davi foi um grande herói nacional, um rei que havia conquistado batalhas extraordinárias, entrou para a história, e agora ele está velho, próximo dos 60 anos, e o seu filho, um que ele amava muito, dá um golpe de estado, quer a sua morte, quer assumir o trono, quer então tomar conta do país, e não apenas isso, mas quer matar o seu pai. A Bíblia diz, e a história revela, a história bíblica, que Davi, para evitar um derramamento de sangue em Jerusalém, ele pega os seus homens e foge da cidade, e sai da cidade, e sai chorando, e sai descalço, e sai com pano de saco sobre a cabeça, e olha para Jerusalém, a cidade que ele havia conquistado, a cidade que ele havia ampliado, a cidade que ele amava, ele a abandona para não ser destruída, para não ser massacrada, porque os homens que seguiam Absalão eram inumeráveis. E então, Davi se dirige para o deserto. A maioria do povo queria a morte de Davi, e queria agora que o seu filho estivesse reinando em seu lugar. E este salmo começa justamente sendo escrito nessa realidade, e Davi está sendo tomado de uma angústia muito grande no coração. Olha, você que é pai, você que é mãe, nós que somos pais, nós criamos os nossos filhos da melhor maneira possível, não é verdade?
a gente pelo menos tenta fazer o melhor para eles. Agora você imagina quando eles chegam na idade adulta, na idade da maturidade, na idade em que eles estão bem, eles querem a sua morte, eles querem a sua destruição, eles querem a sua queda. Eu acredito que não deve existir dor maior do que a dor da ingratidão e da traição de um filho para com o pai. Então, Davi foge, vai para o deserto, e ele escreve esse salmo. No verso 1, ele começa o salmo dizendo assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Deus é aquele que tudo vê, tudo conhece e a todos sonda. O Senhor é aquele que vê a trama dos adversários e desfaz as suas armadilhas de morte. E Davi está orando: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Ele está dizendo: Senhor, tu vistes como eu vivi na tua presença, tu sabes como eu conduzi a minha nação, meu povo, o Senhor sabe como eu levei a minha vida, e olha agora o que está acontecendo, olha o tamanho da injustiça que está ocorrendo. Todo o povo me abandonou, toda a nação me abandonou, querem a minha morte, inclusive meu filho. E ele diz: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. O Senhor é aquele que vê a trama dos adversários, o Senhor é o único que é capaz de desfazer as armadilhas de morte. E no verso 1 Davi diz mais, ele diz assim: responde-me quando clamo. Ele tem aqui, a palavra de Deus nos revela um profundo senso de urgência na sua oração. Ele precisa de intervenção urgente da parte de Deus. Ele tem pressa em receber a resposta de Deus, porque ele precisa de socorro, ele precisa de ajuda, ele confia que a sua oração será respondida. É por isso que no verso 1 ele diz assim: na angústia. Ele diz aí: na angústia, me tens aliviado. Tens misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi, ele começa esse salmo expressando a sua angústia, expressando o seu desespero, expressando a sua dor, expressando a sua necessidade. As vitórias que ele obteve em oração no passado é aquilo que traz forças para que no presente ele continue orando, crendo que Deus pode mudar aquela realidade. O Deus que o tirou do aperto, o Deus que no passado havia tirado ele daquele beco sem saída, o Deus que o levou para lugares espaçosos no passado e lhe deu o livramento dos inimigos, é o mesmo que agora pode responder à sua oração e tirá-lo da angústia. Porque Deus, querido, é imutável. Ele é o mesmo que fez coisas lindas no passado, e Ele pode continuar fazendo no presente coisas maravilhosas na minha e na sua vida. E mesmo sofrendo todos esses ataques dos rebeldes, e vivendo em angústias, nesse momento tão difícil, Davi tem duas convicções. Preste atenção, ele tem duas convicções. A primeira é que Deus conhece aqueles que lhe pertencem. No verso 3 do Salmo ele diz assim: sabei porém que o Senhor distingue para si o piedoso. O salmista diz que Deus conhece aqueles que são seus. Deus distingue o crente do incrédulo, o piedoso do profano. Deus distingue o justo do escarnecedor. Deus conhece os que lhe pertencem. Por isso ele ora, ele clama, porque ele sabe que ele pertence ao Senhor, e ele tem discernimento de que o seu filho Absalão havia abandonado Deus, havia abandonado a presença do Senhor, não o honrava como pai, e por isso ele estava no desamparo, embora acreditasse que o número enorme de pessoas no exército que o seguia, que a multidão de Israel que estava com ele abandonara Davi. Absalão tinha confiança nesses números, mas Davi sabia que Deus distingue o justo do profano, que Ele faz separação entre o crente e o não crente. A segunda convicção que o salmista tem é que Deus responde à oração dos piedosos. No verso 3 ele diz assim: o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Davi era um homem de oração.
ele não é tão tolo ao ponto de entrar numa guerra sem oração. Ele está em adversidade, ele está encurralado pela angústia. Ele aqui então, diante dessa situação, ele recorre à oração, na certeza de que Deus ouve e atende ao seu clamor. E aí Davi passa das suas convicções pessoais para uma ordem expressa aos seus amigos. E que ordem ou conselho tem ele para os seus amigos quando eles estão vivendo em tempos de angústia? Qual é a recomendação de Davi para aqueles homens e mulheres que estão vivendo um tempo de angústia na sua vida? Veja, a primeira recomendação é que ele diz que no tempo de angústia nós temos de tomar cuidado com os nossos sentimentos. Repita isso comigo: eu preciso tomar cuidado com os meus sentimentos no tempo da angústia. Olha o que ele diz, verso 4: irai-vos e não pequeis. Você é capaz de se lembrar de alguém que escreveu isso mais adiante no Novo Testamento? O apóstolo Paulo. Irai-vos e não pequeis. Esse é o primeiro conselho de Davi. Tome cuidado com os seus sentimentos quando você está vivendo um tempo de angústia. Alguns amigos e aliados de Davi estavam tomados por fortes emoções, estavam prestes a perder o controle, porque eles se sentiam, como Davi sentia, a traição de seu filho Absalão. Então Davi nos alerta acerca da ira pecaminosa, que produz inveja, ódio e até homicídio. Sabe aquelas pessoas que ficam iradas e elas perdem o controle das suas emoções? Isso pode gerar morte, isso pode gerar tragédia, e as pessoas saem de 0 a 100 num segundo. Esses dias eu fiquei abismado de ver uma cena no trânsito. Eu estava indo correr, eu corro lá na BB, e quando chegou na Baixada do Sinal, eu vi uma cena, falei, vai dar morte. Eu falei, vai sobrar para mim, vai dar tiro e vai pegar em mim ainda. 9 horas da manhã, 8h30, sei lá, 9 horas, bem cedinho, parando aquele sinal da Baixada. E você sabe que ali no sinal da Baixada você tem 2 pistas, uma que vai virar para a direita, ali para a Ponte do Leitão, e a que segue reta para você ir lá para baixo. Então, um cara na minha frente parou, eu parei atrás dele, e um caminhão parou à direita. O sinal abriu, o caminhão acelerou e foi reto, não virou à direita. O cara da esquerda foi reto, porque a preferência era dele, ele não abriu também, e o cara do caminhão estava errado e não abriu, eles quase bateram, aí o cara freou um pouquinho, deixou o caminhão entrar na frente. Cuidado quando você estiver no trânsito com a ira, hein? Aí, o cara do carro atrás, que deixou o caminhão entrar, mesmo o caminhão estando errado, botou a cabeça para fora no carro e gritou para o cara do caminhão assim: você não conhece trânsito não e nem sinal? Porque está desenhado na pista. Quem está na direita dobra para a direita, quem está na esquerda segue reto. O cara do caminhão, irmãos, parou o caminhão no meio da pista, botou a cabeça para o lado de fora e xingou o cara. E eu estava atrás do cara. O cara parou o carro, abriu a porta e saiu voando no cara do caminhão. Eu falei assim, o cara vai dar tiro nele, vai pegar aqui, vai sobrar para todo lado, num momento de ira, de emoção forte. O cara do caminhão não tinha peito, ele tinha peito para xingar, mas ele não tinha peito para enfrentar o cara, ele acelerou o caminhão dele, graças a Deus que não vinha ninguém naquela Melo Viana, porque senão ia dar uma confusão dos infernos. Num momento de ira, no trânsito, aquele camarada poderia ter cometido um ato louco, que ia custar um prejuízo para a sua vida toda. A Bíblia diz que na angústia, você tem que tomar cuidado com os seus sentimentos, porque a angústia, ela pode estar sendo provocada na sua vida por uma traição, ela pode estar sendo provocada na sua vida por um momento de irritação, e nesse momento você pode tomar decisões que você vai se arrepender pelo resto da vida. Davi diz assim, na angústia, irai-vos e não pequeis, cuidado com esse sentimento. Existe uma ira santa, que é aquela que repudia o mal, sabe, aquela ira que você sente quando você vê alguém praticando o mal, mas é contra o mal, não contra a pessoa.
Mas também há uma ira pecaminosa que deve ser arrancada do meu e do seu coração. Cuidado com os sentimentos que você tem no momento de angústia, porque se é uma ira, ela pode destruir você. Davi diz: irai-vos e não pequeis. O apóstolo Paulo lá na frente diz assim: não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Ele está fazendo uma reinterpretação desse texto, do Salmo 4. E ele está dizendo o seguinte: você pode ficar irado hoje com alguma coisa que te aconteceu. Tome cuidado com as suas emoções, mas antes do sol ir embora, se livre disso. Antes do dia terminar, resolva isso no seu coração. Antes do dia acabar, não carregue com você esse sentimento, que ele pode te matar afogado em revolta. Primeiro conselho que Davi dá é que no tempo da angústia nós temos que tomar cuidado com os nossos sentimentos. Só para a gente ficar ligado, diga para quem está do seu lado aí: tome cuidado com os seus sentimentos. Fala aí, toma cuidado com o seu sentimento. Está me ouvindo? Tome cuidado com os seus sentimentos. Segundo, Davi diz que no tempo da angústia você deve ser conselheiro de si mesmo. Essa é a segunda recomendação. O verso 4 ele diz assim: consultai no travesseiro o coração e sossegai. Davi fala aqui de uma conversa com o próprio coração, quando ele coloca a cabeça no travesseiro. Quantos de nós já não fizemos isso? E ainda não fazemos? A gente, quando vai deitar, coloca a cabeça no travesseiro e começa a ter uma conversa com o nosso próprio coração. Muitos de nós fazemos isso, porque decisões precipitadas no meio da angústia, decisões precipitadas quando você está tomado de emoções fortes, em meio aos problemas, podem gerar mais problemas, podem gerar mais dificuldade para a sua vida. Por isso Davi está dizendo aqui, que quando você está tomado de angústia, de emoções fortes, de indignação, seja lá o que for, ele diz que você precisa imediatamente, quando deitar, ser conselheiro de si mesmo. Talvez a pessoa mais difícil da gente conviver no mundo é aquela pessoa que nós vemos quando nos olhamos no espelho. Não pensa que a pessoa mais difícil de conviver nesse mundo é o outro, não. A pessoa mais difícil que nós temos para conviver neste mundo somos quando nós olhamos a nós mesmos no espelho. Porque é mais fácil exortar os outros do que exortar a nós mesmos. É mais fácil a gente ver os pecados dos outros do que enxergar os nossos próprios pecados. É mais fácil a gente confrontar os erros dos outros do que confrontar os nossos próprios erros. Davi está dizendo na angústia: seja conselheiro de si mesmo. Ao colocar a cabeça no travesseiro, na solidão calma da noite, ao deitar, ele diz aí: aquete a sua alma, confie no socorro do Senhor, converse consigo mesmo e tome cuidado, elimine do seu coração esse sentimento forte que vai roubar a sua noite de sono, que vai tirar de você a tranquilidade. Quando você deitar à noite, coloque a cabeça no travesseiro, converse com o seu coração, dialogue com ele, elimine esses sentimentos horrorosos e descanse. Mas tem muita gente que, quando está vivendo angústia, ela deita num travesseiro e ela não para de dialogar com ela mesma. E aí chega 11 horas, meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, e ela perde a noite de sono. Existe um diálogo que você tem que ter com você mesmo, que é saudável. É aquele diálogo ali de 1 hora e depois você tem que ir descansar. Porque se ele permanecer com fortes emoções, vai te trazer mais problemas. Davi diz que você e eu precisamos, na angústia, ser conselheiros de nós mesmos quando nós deitamos. Mas não fique de conversa com você mesmo a madrugada inteira, porque isso vai ser muito ruim no outro dia. Em terceiro lugar,
O salmista diz que no tempo da angústia, você deve adorar a Deus. No verso 5 ele diz assim: ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Davi, mesmo em desvantagem militar e tendo a maioria do povo contra ele, apoiando a rebelião de seu filho, que queria matá-lo e tomar o trono de Israel, ele ordena aos seus súditos, mesmo nesse tempo de angústia, mesmo nesse tempo de dificuldade, ele ordena a todos os homens que o seguem, a todas as mulheres que estavam com ele, ele ordena a todos a cultuarem a Deus, a adorar a Deus. Seu louvor, sua adoração, ela será, nunca poderá ser, melhor dizendo, nunca poderá ser interrompida, porque a guerra, o problema, a angústia estourou contra você. Ele diz aqui que ele não vai deixar de cultuar a Deus, de ir à casa do Senhor, porque angústias do inferno estão cercando a sua alma ou rodeando a sua vida. Aliás, no Salmo 34:1, ele diz assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu e você, ele recomenda dizendo que você e eu, que todos nós devemos adorar o Senhor no tempo bom e no tempo ruim. Mas sabe o que eu percebo? Eu percebo que muita gente, quando está vivendo um tempo ruim, um tempo de angústia, de aflição, de grandes incômodos, essas pessoas acabam deixando de cultuar a Deus, de vir ao culto, à celebração, de participar de muitas coisas, porque elas dizem assim, às vezes para mim: não, pastor, vou esperar melhorar um pouquinho, meu coração está muito aflito, minha alma está muito angustiada, eu vou esperar passar um pouquinho. Aí ela quer passar um pouquinho como? Eu já falei aqui, volto a repetir. Ela então assenta na frente da televisão e começa a ver um monte de série da Netflix, achando que isso vai melhorar a angústia do coração dela. É Senhor dos Anéis, é a Casa do Dragão, o que mais que está aí bombando? Sei lá, é um punhado de coisa, e a pessoa não sai desse negócio, não vem cultuar a Deus. Ela quer distrair a sua alma com elementos que não vão acalmar o seu coração. Davi diz assim: quando a guerra estourar, ou quando a angústia chegar, quando a aflição estiver no seu coração, você precisa cultuar, adorar a Deus. Estamos sendo perseguidos, meu filho quer a minha morte, o povo de Israel quer que eu morra, eles não querem mais a mim como seu rei, mas mesmo assim nós vamos adorar, cultuar a Deus. A guerra pode estourar contra mim, mas eu não deixarei de adorar ao Senhor meu Deus. No tempo da angústia, nós precisamos adorar a Deus. Os antigos irmãos são pessoas de uma grande sabedoria, e eu já estou começando a entrar nesse time dos antigos, já está me dando uma certa aflição. Eu já estou vendo assim, né? Já estou indo para, estou com 57, quase daqui a pouco eu já entro na fila preferencial, igual o meu irmão Ulisses chegou esse ano na fila preferencial, não tem mais problema de estacionamento, não é verdade, Ulisses? Não, você também, você está longe? Vai demorar muito, né? Tá certo. Mas os antigos são muito sábios. Eles diziam, e alguns novos aprenderam, o seguinte: quem canta, os seus males espanta. Sabe, nós precisamos aprender a adorar a Deus no tempo da angústia, a entender que se a gente cantar, adorar, celebrar, isso vai melhorar a atmosfera que está em volta de nós. Porque quando eu adoro a Deus, o que é que começa a acontecer naquele ambiente? Quando eu adoro a Deus, eu começo a invocar a presença do Altíssimo, e então aquele ambiente começa a ganhar uma leveza, aquele estado de espírito de angústia começa a ceder, a sua força diminui, porque eu abri os lábios para adorar a Deus num tempo de dificuldade, num tempo de aperto. E quando eu faço isso, então eu manifesto fé, eu manifesto confiança.
E a graça de Deus te socorre. A presença de Deus te conforta. Te conforta. Davi recomenda que você e eu, na angústia, temos que adorar a Deus. O quarto conselho que o salmista dá aos seus amigos é que no tempo da angústia você precisa confiar no Senhor. No verso 5 ele diz aí: e confiai no Senhor. Veja só, Davi diz assim: confiai no Senhor. Mas por que ele diz isso? Absalão, o filho rebelde de Davi, que queria a sua morte, ele depositava a sua confiança em sua liderança, em seu exército, no número de pessoas que o estavam acompanhando, nas estratégias e na sua popularidade com o povo de Israel. Mas Davi ordena a todos que estão à sua volta a confiar somente no Senhor. Quem não confia no Senhor verá que o seu plano está condenado ao fracasso. E em meio a todo esse momento desafiador na vida de Davi, Davi faz aqui algumas afirmações de fé que são fortes refúgios para a minha e para a sua vida quando nós enfrentamos a angústia. E quais são essas afirmações de fé que Davi faz quando enfrenta a angústia? Quais são essas afirmações de fé que Davi faz e que você e eu temos que fazer quando estamos diante da angústia? Ele te deu 4 conselhos, mas agora ele também diz que você e eu precisamos fazer afirmações de fé quando estamos no meio da angústia. E que afirmações de fé são essas? Eu quero terminar com elas. Em primeiro lugar, o salmista confia que o Senhor levantará o seu rosto sobre a sua vida. Essa é a primeira afirmação de fé. No verso 6 ele diz: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do seu rosto. Davi está enfrentando a cara feia do inimigo, mas ele espera pelo sorriso de Deus. As trevas cercam a sua vida de todos os lados, mas Davi aqui, ele invoca a luz da face de Deus. Ele expressa a sua confiança. Sabe quando a coisa está difícil, sabe quando a angústia está grande, sabe quando o negócio parece que não tem solução, e você levanta a sua voz e começa a fazer afirmações de fé, confiado na palavra de Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo viveu tantos momentos difíceis, mas ele sempre tinha na ponta da língua uma palavra: tudo posso naquele que me fortalece. Diferente daquele que diz assim: não tem jeito, nossa, não tem solução. Quando você fala assim, o que vem sobre a sua vida? Um espírito de abatimento. Mas quando você diz tudo posso naquele que me fortalece, o que vem para o seu coração? Ânimo. Eu vou vencer, eu vou superar, isso vai passar, isso vai terminar, isso vai acabar, você vai sair vivo dessa angústia, você vai superar esse momento com a bênção de Deus. Então afirme a sua confiança em Cristo, nas suas lutas, nas suas angústias. É tudo posso naquele que me fortalece. E eu já disse aqui e volto a insistir, você não vai encontrar nos meus lábios e nem deve encontrar no lábio dessa congregação. Quando você estiver passando por tempos de desafios, você não deve dizer, não é difícil. Não existe dificuldade para nós aqui existe desafios. Quando uma pessoa diz assim, está difícil, você percebe qual é o sentimento que se abate sobre o seu coração? Quando você diz que é difícil, o sentimento que vem sobre o seu espírito é de derrota. Mas quando você diz assim, diante daquele quadro de angústia, diante daquele quadro de desafios, quando você diz assim, é desafiador, sabe qual é o sentimento que vem sobre o seu coração? Eu vou superar, eu vou vencer. Então, diante da sua angústia, Davi recomenda, orienta, que você professe a sua fé, crendo que o rosto do Senhor se levantará sobre a sua vida. Em segundo lugar, o salmista diz que a alegria dele não vem da fartura, e sim do relacionamento diário que ele tem com Deus. No tempo da sua angústia, o que vai te fortalecer, o que vai te tornar vencedor, o que vai levar você a superar o problema,
é o seu relacionamento diário com Deus. No verso 7 ele diz assim: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Preste atenção, para você entender a mensagem dele. O que acontece com o povo hebreu e com os povos do Antigo Testamento? O que acontece é que no tempo da colheita, eram tempos de grandes celebrações e de alegria. Por quê, irmãos? Porque todo mundo vivia do campo, e se o campo não produzisse comida, eles iam passar fome. Hoje você e eu não damos valor a isso, sabe por quê? Porque se você tem dinheiro no bolso, você vai lá no supermercado e compra um pacote de arroz e volta para casa. Mas você não sabe, e nem eu, hoje, quanto custa plantar o arroz no campo. Paraná é um dos maiores produtores de arroz do Brasil. E eu estava vendo esses dias, o produtor tem que ser um homem de fé. Eu estava vendo esses dias que eu gravo o Globo Rural para ver, eles preocupados com o tempo no Paraná, e o cara disse assim, para o entrevistador do Globo Rural: eu semeei arroz, mas eu dependo do céu. A gente não tem noção, né? Do que o homem do campo passa para poder colher o arroz e chegar na minha e na sua mesa. Eu ainda sou daquele tempo em que na roça o meu avô produzia arroz, produzia milho, e eu vi muitas plantações de arroz na nossa fazenda, nas vargens. E era festa para mim, criança, adolescente, garoto de 7, 8 anos, o tempo de colher o arroz. Você deve ter visto isso, Cristina. A gente tinha os girais de madeira, em que você parrava o molho de arroz, e você lançava uma lona por baixo, e você batia naquele giral para que a semente caísse, e jogava o molho do lado. Então, irmãos, para mim era diversão pular naquele monte de molho, brincar de pique no meio com a meninada. E quando chegava a época do plantio de milho, era uma maravilha. Ver aquele milharal, o desafio era colher, depois colhia, botava naqueles carros de boi, em Geraldo, e os carros vinham assim. Aquilo se ouvia 1 quilômetro de distância, aquele carro de boi cantando. Para mim era festa, sabe por quê? Chegava o milho e se jogava o milho na tulha. E sabe o que seu pastor fazia? Era um grande divertimento. Eu subia no caibo mais alto da tulha e pulava lá de cima no meio do milho e saía deslizando. Era o meu tobogã. Era o meu tobogã. Tobogã à moda antiga. O tempo da colheita, para os hebreus e para os antigos, era um tempo de festa porque havia fartura. Mas o salmista diz, preste atenção no que ele diz, que no tempo da angústia você precisa, para vencer, ter fé e ter relacionamento com Deus. Porque o salmista diz que ter Jesus no coração é melhor do que você ter o seu celeiro cheio de trigo, é melhor do que você ter barril cheio de vinho, porque o trigo e o vinho são frutos deste mundo, bem-vindos, mas a luz do semblante de Deus, o rosto de Deus é fruto do céu. Se você tiver relacionamento com Deus, se você tiver relacionamento com Cristo, Ele te ajudará a vencer os tempos de angústia. Isso é melhor do que alimento, isso é melhor do que fartura na nossa casa. O máximo que o mundo pode colocar na sua vida, a alegria que o mundo pode trazer para a sua vida é apenas um momento de satisfação no seu rosto. Mas o salmista diz, ele ensina que só Deus pode colocar alegria no nosso coração. Você já ouviu falar de um homem chamado Rockefeller? Foi o primeiro bilionário do mundo. Hoje tem um monte. Você sabe como ele morreu? Morreu de fome. Rockefeller morreu de fome. Bilionário. Sabe por quê? Ele perdeu o prazer por tudo, até pela comida. O que o salmista está dizendo, que você pode ter a sua tulha cheia de milho, de arroz, de feijão, de mandioca, do que você quiser. Isso no máximo vai colocar um sorriso no seu rosto, mas a alegria no seu coração só Cristo pode dar.
Só Ele pode fazer você superar as suas angústias. É por isso que você tem um monte de gente que tem dinheiro no banco, casa bonita, carro bom, e o cara está trancado dentro de um quarto no escuro, não querendo ver a cara de ninguém, nem comer nada, porque lhe falta alegria no coração, satisfação na vida. A angústia tomou conta, e ele não tem relacionamento com Deus, então ele não consegue superar. Davi diz que o seu relacionamento com Deus irá fazer você superar a angústia e os dias maus. E por último, para terminarmos, em terceiro lugar, o salmista afirma que quem consegue dormir tranquilo em tempos desafiadores são aquelas pessoas que têm segurança em Deus. Veja o que ele diz no último verso. Todos nós gostamos desse verso, não é verdade? Quantas pessoas leem esse verso? Verso 8 ele diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Davi está sendo perseguido, preste atenção nisso. Davi está sendo perseguido pelo seu filho, mas ele está em paz. Há uma conspiração armada contra ele, para tirar a sua vida, para tomar-lhe o trono, mas ele está em paz. Ele precisou fugir para o deserto, fugiu descalço, com o rosto molhado por lágrimas, com a cabeça coberta por saco de pano e cinza, mas ele está em paz. Líderes que o acompanharam por longos anos se voltaram contra ele, a maioria do povo se voltou contra ele, desejando a sua morte e que seu filho reinasse em seu lugar, mas ele está em paz. Sabe o que é isso? Essa é a paz que excede todo entendimento. Só o Senhor pode nos dar um sono restaurador e um repouso seguro quando nós estamos enfrentando situações adversas, problemas sérios, angústias. O verso 8 nos revela a razão pela qual o salmista consegue dormir tranquilamente, mesmo quando as situações são terríveis contra a sua vida. E ele diz aí no verso 8: porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Davi tem absoluta confiança em Deus. Do Senhor ele diz: só Tu me fazes repousar seguro. Quando as forças mais perigosas nos rodeiam, querido, quando os inimigos mais raivosos se aproximam, os que são capazes de dormir com absoluta tranquilidade são aqueles que verdadeiramente confiam no Senhor. Os que são capazes de ter sono reparador durante a noite são aqueles que dizem de Jesus o seguinte: só Tu me fazes repousar seguro. Como Davi conseguia dormir naquele deserto à noite, sabendo que havia milhares de pessoas querendo a sua cabeça arrancada do pescoço? E ele diz assim: deito e durmo, pego no sono logo, porque só, Senhor, Tu me fazes repousar seguro. Sabe o que Davi tinha de confiança, irmãos? Ele sabia que nem um minuto da sua vida seria diminuído, porque o Senhor era o seu Deus. Ele sabia que um dia enfrentaria a morte, mas no tempo em que o seu Deus determinasse. Me lembro que quando a gente começou o período da pandemia, eu vim aqui e disse para você aí: ninguém aqui dessa igreja vai morrer antes da hora. Sabe quantas pessoas nós perdemos dessa igreja na pandemia? Nenhuma. Eu sei que alguns perderam parentes, mas eu sou o seu pastor, eu sou o seu sacerdote, e daqui do altar para baixo eu vou profetizar proteção, livramento, bênção, cuidar de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Não estou negando a morte das pessoas, eu estou professando a minha fé. Você recebe? Você recebe? A Bíblia diz: assim como o sacerdote avaliar, assim será. E eu avalio bênção, prosperidade, vitória,
conquista, superação para a sua vida em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Talvez você esteja vivendo um tempo de angústia, um tempo desafiador, um tempo onde você olha e você parece que está num beco sem saída. Estourou contra você uma situação incontrolável. Continue confiando no Senhor. Continue confiando em Cristo. Ele vai te ajudar a superar. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer nesta hora, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é aquele que tem nos ajudado a superar, a vencer as aflições, as angústias e os momentos mais desafiadores que muitas vezes nós enfrentamos na vida. E nessa noite eu oro, eu intercedo, eu clamo a Ti no nome de Jesus, pela vida dos meus irmãos e irmãs, por aqueles que estão aqui nessa noite enfrentando algum tipo de aflição, de angústia, de aperto no coração e na alma. Ó Deus, que o Senhor possa ajudá-los, que o Senhor possa levantar sobre eles o Teu rosto e dar a eles a Tua paz, a fim de que eles superem esse tempo tão desafiador. Meu Deus, se essa angústia, se esse problema e aflição tem sido promovido por um ataque do maligno contra a vida deles, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo essas ações do diabo contra a vida do Teu povo, no nome de Jesus. Que o Senhor possa favoravelmente colocar os Teus olhos sobre a vida do Teu povo nesta noite, dando a ele luz, dando a eles direção, paz e tranquilidade, e que ao deitarem nesta noite, ao reclinarem a cabeça sobre o travesseiro, que haja paz sobre o seu espírito, sobre a sua alma, que haja paz sobre o seu coração, para uma noite de reposição das suas forças e energias. Nós abençoamos o Teu povo nesta hora, e fazemos isso, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus é que oramos, amém. Podemos assentar.